A Maria Gabriela Lençol, desde os primeiros contos que escreveu ainda em Portugal, antes do exílio belga, durante 20 anos, já era alguém que discretamente tentava ler o mundo à sua volta e intervir nele de alguma maneira, com as figuras que escolhia, com as situações e tal. É uma escritora, portanto, muito singular no nosso contexto literário. Eu não diria que poderá vir a ser um mito semelhante ao do Pessoa, porque ela não gostaria de se transformar num mito. O que ela sempre preferiu foi ser alguma coisa de vivo, alguma coisa de atuante. O Espaço Lençol nunca foi um arquivo ou um simples espólio, foi sempre uma casa. Em Sintra era a última casa da Maria Gabriela Lençol, onde nós reorganizámos tudo o que ela continha, de acordo, enfim, com princípios mais funcionais para o nosso trabalho nessa altura. E aqui, em Captorique, continua a sê-lo. Nós temos muitos objetos que para ela foram muitíssimo importantes e que ela transforma muitos deles em figuras das suas próprias obras. Como ela diz, ela olha-os de manhã quando acorda, alguns desses objetos, muda-os de lugar, trá-los para os livros e eles passam a ser, como ela lhe chama, objetos nómadas. Movem-se, têm vida própria. E alguns foram muito importantes para os livros dela. Naturalmente, ela assimila figuras portuguesas, europeias em geral, literárias e não só, místicos, orientais também, que não eram conhecidos, e mesmo figuras como as beguinas medievais, as mulheres com uma função muito particular na Idade Média e também com um sentido de resistência, heréticas, etc. Tudo isso era desconhecido em Portugal. Ela traz tudo isso para cá com os livros a partir dos anos 70 da fase da Bélgica. Este espaço onde nós estamos funciona duplamente como espaço que acolheu a biblioteca deixada pela Maria Gabriela Lençol e Augusto Joaquim, num total de perto de 2.000 livros. Não é muito, mas é aquilo que ficou e que, em grande parte, é preenchida pelas obras daqueles autores que foram importantes para ela e que entraram na sua própria obra. Muitos deles em edições francesas, que vêm do tempo da Bélgica, porque ela lia quase todos os escritores e os autores e os livros em francês ou em tradução francesa. E, ao mesmo tempo, é um espaço que, por ser o maior da casa, funciona como espaço público quando fazemos as nossas sessões com público. Aqui, fundamentalmente, biblioteca e nosso espaço de trabalho também. O Espaço Lençol atual, em Captorique, situa-se numa casa ao lado da Igreja de Santa Isabel, que é um lugar de referência quer para a Maria Gabriela Lençol, quer para o Augusto Joaquim. Ele foi batizado aqui, eles casaram-se nesta igreja. Há um padre dos anos 60 que os ajuda a ir para a Bélgica quando ele pensa em desertar. Quando eles vão para o exílio, a Maria Gabriela e o Augusto Joaquim, ele já está muito conotado e ligado com movimentos ideologicamente situados na extrema-esquerda portuguesa e continua lá. Associa-se ao movimento da Luar, que foi um movimento de extrema-esquerda portuguesa, ali assim, na fase anterior e posterior à Revolução. E esse período prolonga-se, portanto, por 20 anos, e depois eles fundam uma escola em Lovaina, nos anos 70, que era uma escola para crianças de várias nacionalidades, com problemas particulares, muitas delas, provenientes de várias línguas também, de exilados políticos, grande parte deles, e depois disso regressam em 85 e fixam-se em Colares, nos primeiros 10 anos, e depois em Sintra, nos últimos 14 anos
de vida dela, não é? E aí ela praticamente só escreve. O que nós encontramos no espólio da Maria Gabriela Liansol é, de facto, qualquer coisa de pouco vulgar. Eu conheço a situação de alguns escritores portugueses da geração dela que deixaram também algum espólio, mas nenhum deles é comparável ao dela. Nem sequer o do Fernando Pessoa. Cada vez que íamos descobrindo coisas, ficávamos mais animados e mais entusiasmados, porque foi um entusiasmo e uma dedicação que durou anos e anos e continua. Ainda não esmoreceu. Nós estamos agora naquele espaço que nós costumamos chamar o santuário da casa. Isto porque é talvez aquele que tem maior densidade em termos de materiais de escrita, de documentação pessoal, de fotografias, de correspondência, etc. Nós temos este espaço relativamente pequeno, mas muito bem organizado, por setores, como era natural. A começar por um setor muito grande, que é o das vários suportes de escrita da Maria Gabriela Liansol e também do Augusto Joaquim, que deixou o seu espólio connosco. Nesta parte que tem a ver com o espólio escrito, nós temos duas séries de cadernos, uns cadernos principais, onde ela escrevia em casa diariamente, e que são 76, uma segunda série de cadernos móveis e que ela levava consigo e onde também escrevia, 33 dossiês com o texto já escrito à máquina, que depois era organizado para entrar em livros, alguns diários que ficaram inéditos, agendas, são 53 agendas, com escrita também, algumas delas com momentos de escrita muito importantes, como por exemplo a revelação do Pessoa, na inversão do nome, etc., aparece numa agenda, não é? Ele nasce de alguma maneira numa agenda. Esta parte de escrita é uma parte muitíssimo importante e os cadernos de escrita, desde os tempos da Bélgica, são escritos continuamente, todos eles. Para nós, uma coisa que nos ajuda muito a situar os textos, todos datados. Portanto, os cadernos já foram pré-numerados por ela nesta primeira série, a segunda série não, mas também estão largamente datados, quase todos, o que nos ajuda naturalmente muito na elaboração destes diários contínuos que são agora os livros de horas, não é? E a escrita, como se pode ver, qualquer caderno é uma escrita quase sem interrupções, contínua, dia a dia e com as respectivas datas, o que de facto é muito bom para nós. Depois temos um setor bastante documentado também de documentos pessoais, de família, das escolas ainda, da Faculdade de Direito, da Vida Literária, que ocupam várias destas caixas de arquivo e que tanto podem ser os documentos de identificação como documentos de viagem ou então toda uma documentação de família, sobretudo paterna, de que há mais, e que tem a ver com os documentos do próprio pai, com questões que têm a ver com casas ainda vindas da Beira Baixa, documentos notariais, etc. E depois, a partir de um certo momento, a vida literária, que vai até ao ponto em que se reúne a documentação daquele grupo, a que nós chamamos GEL, Grupo de Estudos Liansolianos, e de que ela conservou também, naturalmente, toda a documentação e que está neste setor. E depois, um setor que para nós, para a nossa documentação, para as sessões que fazemos, para ilustrar os cadernos e os livros também, o arquivo fotográfico, que estava todo disperso, como aliás tudo o que está aqui, que reúne um pouco mais de 2.000 fotografias e slides, e que documenta a vida da Maria Gabriela, do lado do pai e do lado da mãe, os lugares por onde ela andou, muito com algum destaque para os lugares da Bélgica e depois Colares e Sintra, as casas várias que ela habitou, que estão bastante bem documentadas, os animais com quem conviveu e a vida literária. A Maria Gabriela Liansol nunca se assumiu como uma escritora representante daquilo que por vezes se chama escrita feminina ou escrita de mulheres. Ela preferia falar da escrita em geral e acontece até às vezes, e ela deixa isso sugerido, que a escrita de uma mulher
pode ter traços masculinos e vice-versa. Não há, como ela diz, a certa altura num dos diários, propriamente uma escrita feminina. Há escrita. Por outro lado, é evidente que há figuras de mulheres na obra dela desde os começos que são muito importantes. Os primeiros são muito importantes e muito significativas. E por alguma razão ela as escolhe. O que ela faz nos primeiros contos é exatamente isso. Uma boa parte das figuras desses contos são mulheres. E são mulheres em situações de discriminação, de opressão, de isolamento, etc. Depois há mulheres que são muito importantes na obra dela, como estou-me a lembrar, por exemplo, quando ela resolve levar o Fernando Pessoa, num dos livros, para a casa do músico Bach, em Leipzig, e aquelas figuras que, de facto, como mais contribuem para aquilo que lhe interessava, que era virar do avesso, transformar radicalmente a figura do Pessoa, tal como ela era conhecida, são as mulheres da casa do Bach. É a Ana Madalena Bach e é, sobretudo, a Elisabeth, uma das filhas do Bach, por quem a Pessoa se apaixona e desenvolve-se toda uma ligação. O caso Pessoa-Bach é muito particular porque a ocupa durante metade da vida. A música de Bach e a poesia de Pessoa complementam-se e o Pessoa sofre aí uma transformação que era aquela que ela ambicionava para ele. A obra da Maria Gabriela Lençol, em vida dela, foi relativamente pouco traduzida. Quando nós tomámos conta do espólio e começámos a pensar o que fazer com aquilo para além da edição em português, as sugestões começaram a vir de vários lados. No caso da Alemanha, a coisa surgiu através de um dos tradutores que tinha muita relação com Portugal, também por via da tradução já, e que esteve em Portugal e conheceu a obra da Maria Gabriela Lençol e depois, mais tarde, conheceu também o espaço Lençol e daí nasceu a ideia de começar a traduzir algum livro dela para alemão. E naturalmente, ou quase naturalmente, surgiu a ideia de Lissabon-Leipzig, Lisboa-Leipzig. É um último livro que eu vejo sempre como uma espécie de síntese da obra dela. Já tenho dito, às vezes é uma espécie do canto do cisne. Parece que ela estava a prever o que aí vinha e faz o último grande livro em que convoca quase todas as figuras dos livros anteriores. Elas aparecem quase todas lá outra vez e aquela chama os cantores de leitura. São muitos cantores, são muitas figuras de leitura e da escrita dela, propriamente dita, que ela convoca para várias casas. E, de facto, eles aparecem todos, desde os primeiros até aos últimos. Esse é o grande livro de síntese que ela ainda deixou praticamente pronto e que nós só concluímos na passagem para o computador. Nós estamos, neste momento, naquele espaço que é talvez o espaço mais pessoal da Maria Gabriela Lençol e que transpusemos para aqui, para esta Casa do Espaço Lençol, quase exatamente como estava na Casa de Sintra e tal como ela o deixou. Trata-se do escritório onde os livros ganhavam a sua forma final. Houve várias máquinas de escrever, a última é uma máquina elétrica, de que ela já não gostava muito, gostava mais das mecânicas anteriores. O computador nunca usou. Mas este espaço é um espaço muito, simbolicamente, muito representativo, na medida em que também está muito cheio de grande parte dos objetos que lhe diziam muito a ela própria e que podiam ser um livro, ou uma jarra, ou um candeeiro, ou figuras que aparecem nos livros e que estão por aqui, como o cão lobo, ou como o homem da bigorna, ou como as bonecas que vêm da Bélgica e que aparecem nos livros dela. Portanto, este espaço é um espaço reconstituído fielmente e que remete para o momento final e muito pessoal da escrita da Maria Gabriela Lençol, muito mais do que outros espaços que são mais neutros agora nesta casa.
Esta nova sala do Espaço Lençol está destinada essencialmente a algumas das obras de artistas contemporâneos que já vêm do tempo da Maria Gabriela Lençol ou que vieram posteriormente através da colaboração de alguns desses artistas connosco, nomeadamente o caso de Rui Chaves, que é já do nosso tempo, de uma exposição feita expressamente para uma exposição no CCB em 2011, o caso de Pedro Proença, que tem colaborado muito connosco desde o início do espaço, o caso de quadros da Hilda David, que vêm já em parte do tempo da Maria Gabriela Lençol e que continuam a aparecer em livros dela, e quadros mais antigos, como o Artur Loureiro, um pintor do Porto, muito representado no Museu do Porto, do Soares dos Reis, e de que temos aqui um quadro que vem da casa dos pais. Ao mesmo tempo, um segundo plano de exposições é o das vitrines, que contém alguns dos objetos mais representativos de alguns livros da Maria Gabriela Lençol. A maior parte deles, quando os encontramos, identificámos-los, reconhecemos-los. Por exemplo, uma estátua do século XVIII da Santana ensinando a Virgem Maria a ler, que é a estátua de leitura, a importância da leitura. Uma menina equilibrando-se numa cadeira, que identificamos porque ela própria nos falou nisso, com a figura de Témia, a rapariga que temia a impostura da língua, num outro livro. A Senhora de Espada, que é uma mínima representação da Virgem, mas de facto sem mãos, de espada, que também aparece num ou dois livros. Uma Salomé, que também surge no livro maior dos objetos, que se chama Um Beijo Dado Mais Tarde, que evoca o ambiente da casa paterna e da sua própria infância. E, a certa altura, damos com um livro que sai em 2001 e que abre com uma frase enigmática que nós pensámos que era uma invenção ficcionada e que dizia: a mulher estava sentada sobre um dicionário que começava na página 33. Podia ser, de facto, uma invenção, e um belo dia, ao arrumar a casa, atrás de uma gaveta, descobrimos o dito dicionário, que também temos exposto aqui, e que começa verdadeiramente na página 33 e já não tem capas. É uma curiosidade e um objeto que ninguém imaginava que estivesse neste espólio, não é? E agora está aí. Em terceiro lugar, a sala é ainda utilizada para expor os objetos do espólio ou materiais da escrita, cadernos, etc., que têm a ver com o tema específico que nós tratamos em cada uma das nossas sessões públicas. E para cada um desses temas nós pensamos e escolhemos alguns dos objetos que tenham a ver com ele e que o público pode ver quando vem a essas sessões. O lugar onde nós nos encontramos, no centro da vida da Maria Gabriela, eu penso que seria qualquer coisa que ela aceitaria e gostaria imenso, pela forma como conseguimos dar visibilidade a tudo aquilo que ela deixou, porque muito poucas coisas estão escondidas. De facto, nós, com os espaços de que dispomos, conseguimos dar visibilidade ao que era importante para ela no dia-a-dia e na vida dela. Nunca pensaríamos em transformar o Espaço Lençol numa casa-museu, num espaço museal. Isso seria absolutamente contra aquilo que ela deixou escrito, o espírito da minha obra e da minha vida, podíamos nós dizer. Os objetos que são vistos aqui ganham uma vida diferente, dependendo dos olhos que os olham, e são muitos os que passam por esta casa, nos lugares onde eles estão, não é? Interrogam-se, eles suscitam outras perguntas, etc., que não são as mesmas que eram para a Maria Gabriela ou para nós, não é? Ela inventa um verbo: é preciso saber audaciar-se, ter audácia, para que a casa seja, sendo a mesma, seja sempre outra coisa. E isso eu penso que a gente tenta fazer aqui no Espaço Lençol.